Olá, bom dia! Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal, 10 Minutos com Deus. Meu nome é Joyce Prado, seja muito bem-vindo. Você que acompanha os vídeos todos os dias, né? Hoje nós estaremos aqui meditando no livro de 1 Coríntios. Se você tiver com a sua Bíblia, já quiser ir abrindo no capítulo 15. Você que ainda não conhece como funciona, nós passamos 10 minutos refletindo sobre a palavra de Deus, né? E através dessas reflexões nós aplicamos na nossa vida, porque a Bíblia, ela é o livro que foi nos deixado como um manual de vida para nós seres humanos, né? A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos e aplicamos, ela vem e faz transformação, ela traz transformação nas nossas vidas. Então, eu sempre falo, né? Mais do que conhecer a Bíblia, mais do que ouvir as palavras, é praticar, né? A Bíblia chama aí um homem de ouvinte, a Bíblia chama ele de um homem insensato. E aquele que ouve e as praticas, ele é um homem prudente. Hoje nós vamos falar a respeito da ressurreição, né? A respeito da vida eterna. Então tá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o 22. Você que ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho para que todos os vídeos que nós liberarmos, você possa aí estar disponível, né? Possa ver, possa assistir. Vamos lá? Versículo 19 diz assim: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus, né? Nós estamos aí num período agora que antecede a Páscoa, né? Nós sabemos que a Páscoa é considerada aí a morte, né? E a ressurreição de Cristo, quando o Senhor ele se entregou por nós naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Então, essa palavra hoje sobre vida eterna, sobre ressurreição, ela vem para que nós possamos refletir, né, nesse período que nós estamos aí antecedendo a Páscoa. A palavra de Deus em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós sabemos que a vida eterna, ela foi nos dada através de Jesus Cristo. E para que nós possamos recebê-la, nós temos que crer que Cristo é Filho de Deus e que Ele veio neste mundo para cumprir a missão de morrer na cruz e ressuscitar pelos nossos pecados. Aqui diz assim, olha, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quem são os que dormem? É os mortos, aqueles que já morreram, né? E Cristo, ele foi feito a primícia, ele foi o primeiro a ressuscitar. E através dele nós temos essa herança, nós temos essa promessa, né, de vida eterna. Aqui também diz assim, olha, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem que trouxe a morte para as nossas vidas, né? O pecado. E o pecado ele entrou através de quem? De Adão. Quando Adão desobedeceu. Adão e Eva é criação de Deus. A morte não fazia plano, né, de Deus. Nós teríamos a vida eterna, mas a desobediência, né, ela trouxe a morte. Então, através da desobediência, hoje aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, eles estão aí mortos pelo pecado de Adão. Mas quando nós conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador e aceitamos Ele na nossa vida, então nós já fazemos parte aí daqueles que irão ressuscitar com Cristo e que estarão com o Senhor no reino de Deus, né? Quando o Senhor vier reinar. E hoje nós estamos aqui para refletir sobre isso, para que nós não venhamos ter medo da morte. Eu, antes de conhecer a palavra de Deus, eu tinha muito medo de morrer. Acreditava que o nosso corpo seria lá consumido pela terra e aquilo me dava medo, né?
Mas nesse capítulo 15, que fala de ressurreição, Paulo falando, até o versículo 58, nós podemos aprender que nós temos um corpo apenas terreno, mas que nós teremos um corpo espiritual. Aqui no versículo 19 diz assim, olha, eu acho que eu não li ele com vocês, e aliás é esse que eu quero me apegar. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a palavra de Deus hoje para nós é que nós devemos esperar de Cristo a vida eterna. Não somente aqui nessa terra, nós não precisamos ter medo da morte, não precisamos ter medo que o nosso corpo ele volte para a terra, porque ele pertence à terra, esse corpo ele é corruptível, né? Ele erra, ele peca, ele tem os desejos e as vontades deste mundo. Mas quando nós ressuscitarmos com Cristo Jesus, né? Estivermos com Cristo, nós não teremos mais os prazeres e os desejos deste mundo. Nós estaremos aí com um corpo incorruptível. Nós teremos aí a alegria de viver com Cristo. Então nós temos que pensar que nós não temos que esperar de Cristo só nessa terra, né? Às vezes nós oramos, pedimos para Deus nos ajudar em algumas situações, circunstâncias da nossa vida e queremos receber nesta terra, mas nós não podemos esperar somente daqui, porque senão nós seremos miseráveis. Nós precisamos crer em Jesus Cristo e aguardar a vida eterna, porque a faixa etária aí de vida, né, do ser humano, do brasileiro, é em torno de 70 a 80 anos. Se nós pensarmos, poxa, eu vou viver aqui 80 anos, vou passar por tantas circunstâncias, tantas situações, né? Durante esses 80 anos vou adquirir provavelmente alguma doença, vou ter enfermidade, vou pagar conta, vou me preocupar, vou ter problema, vou morrer e tudo acabou. Nós seremos muito miseráveis, como a própria Bíblia diz, né? Nós temos que crer que Jesus ele venceu a morte. Olha só, aqui diz assim, ó, quando Cristo vier, porque convém que ele reine, no versículo 25, ele colocará, né, o seu último inimigo, que será aniquilado, é a morte. Hoje, a morte ela não faz parte mais, né, dos planos de Deus, porque nós temos o direito e a promessa da vida eterna. Mas nós ainda morremos, porque nós estamos ainda vivendo neste mundo e esperando as promessas se cumprir. Mas quando Cristo vier e reinar, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E olha só, aqui no versículo 54 diz assim, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno e a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, nós diremos onde está a morte, porque foi vencida, vencemos em Cristo Jesus. O pecado não nos faz mais parte da nossa vida, não nos corrompe, não nos tira do centro da vontade de Deus, porque nós estaremos reinando com Cristo. Olha que linda essa passagem, né? Glória a Deus pela morte de Jesus na cruz, né? Pelo sacrifício completo que Ele teve. Então, no dia de hoje, que você possa refletir. Leia esse capítulo 15 por completo, né? Esse capítulo ele fala tanto com a gente a respeito das coisas desse mundo, da vida eterna, sabe? Traz tanta esperança, traz tanta revelação, nos mostra como serão as coisas após a morte, né? Então que neste dia você possa refletir, acreditar que sua vida não termina aqui, mas para que você possa ir desfrutar dessa promessa da vida eterna, você precisa crer em Jesus Cristo. Muitas pessoas não acreditam que Jesus, ele veio como Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Mas se você crer nele, que ele é Filho de Deus, isso já é o suficiente para que você possa ter o direito da promessa da vida eterna. E Paulo nos dá um conselho aqui para encerrar esse capítulo 15, no versículo 28. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que nós possamos permanecer firmes
e constantes na obra do Senhor. Não importa como as coisas estejam acontecendo, como o mundo está, como a própria igreja está. Deus ele tem um controle de todas as coisas. Mas permaneça você firme e constante na obra do Senhor. Tudo que você faz não é em vão, né? Porque você vai desfrutar da vida eterna. Se você gostou dessa palavra, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, encaminhar para um amigo, encaminhar para alguém que precisa ir ouvir que ele tem uma promessa vindoura, que é a vida eterna, para que ele não precisa temer a morte, né? Se você conhecer alguém que está enfermo, que já está aí num leito, já para que possa encerrar os seus dias nesta terra, ore por ele, por ela, por essa pessoa, né? Convide essa pessoa a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, para que ela possa desfrutar da promessa da vida eterna. Deus abençoe você e te espero amanhã, hein? Para mais 10 minutos com Deus.